Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Elizabeth. Vamos continuar aqui a leitura do nosso livro, Salmo 91, da Peggy Joyce Ruth. Agora o capítulo 5, tá bom? Então vamos aí à leitura. O capítulo 5, o título que ela dá para o capítulo é Meu Deus é uma fortaleza. E o versículo que ela vai usar aqui é o versículo 4, do Salmo 91. Que ele fala assim, a sua verdade é escudo e broquel, tá? A sua verdade é escudo e broquel. E aí, para mim, eu não tô muito familiarizado com algumas palavras, broquel, por exemplo, é uma delas. E aí no dicionário fala aqui que broquel, ele é um escudo redondo e pequeno, e no sentido figurado da palavra, ele pode ser proteção, defesa e amparo, tá? Então a sua verdade é escudo. Eu acredito que ele usou o sentido mais figurado da palavra, né? Então, a sua verdade é escudo, ela é proteção, ela é defesa, ela é amparo. E a verdade é o quê? A palavra de Deus, né? Então, a verdade é a palavra que Deus deixou para nós. Então, essa verdade, ela é um escudo para nós, certo? Então, vamos ler aqui, que são considerações minhas, tá, gente? Aí, o capítulo aqui fala assim: a verdade de Deus em suas promessas é nosso escudo. Ele não é verdadeiro apenas para conosco, mas também em relação às promessas que fez. Quando o inimigo sussurra pensamentos de medo e condenação em nossa mente, espantamos por vezes esse ataque dizendo: minha fé é forte, porque sei que meu Deus é fiel e sua verdade é meu escudo. Escuto as pessoas falarem com frequência: não posso habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu fraquejo e caio em erro em muitas ocasiões. Sinto-me culpado e indigno. Deus conhece tudo sobre as nossas fragilidades, por isso enviou seu Filho. Não podemos mais ganhar ou merecer essa proteção, assim como não temos condição de ganhar nem merecer a salvação. O principal é que se escorregamos e caímos, não podemos permanecer no chão. É necessário que nos levantemos, arrependamo-nos e voltemos para debaixo do escudo protetor. Ainda bem que o versículo 4b do Salmo 91 afirma que a fidelidade do Senhor e não a nossa é nosso escudo. Tá? Então vamos segurar aí na fidelidade de Deus, né? Que Deus sabe que nós somos limitados, nós somos, pecadores, mas é na fidelidade dele que nós confiamos, certo? Ele fala assim, 2 Timóteo, ó, deixa um versículo aqui, 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então Deus, ele não vai deixar de ser fiel, ele é fiel. Aí ela fala que é uma história da filha dela. Certa vez, nossa filha escorregou e caiu com o rosto no chão no cruzamento mais movimentado da nossa cidade. A vergonha fez com que ela quisesse continuar no chão para que não precisasse levantar o rosto e ser vista por todas aquelas pessoas que a conheciam, sendo uma cidade do interior. Porém, ficar ali seria a pior coisa que ela poderia fazer. Esse é um exemplo de como nos sentimos quando caímos. Quando você a imaginar com o rosto em terra naquele cruzamento, jamais se esqueça de que a pior coisa que se pode fazer quando se cai espiritualmente é falhar em se levantar. O versículo 4 do Salmo em estudo expressa novamente o compromisso e a fidelidade de Deus em ser nosso escudo de proteção. É a fidelidade do Senhor que nos coloca de pé e nos faz continuar. Sua verdade inabalável é um escudo literal. Em minha mente tem uma imagem incrível de um enorme escudo na minha frente, escondendo-me completamente do inimigo, a proteção do próprio Deus. Sua fidelidade e suas promessas garantem que seu escudo estará firme e disponível para sempre, mas se estaremos ou não atrás dessa proteção é escolha nossa. Então nós temos essa escolha. Foi a proteção de Deus que Jake Weise experimentou quando um morteiro explodiu, matando e ferindo todos ao redor dele. No entanto, ele saiu ileso sem qualquer arranhão. Tá? Então, um morteiro aqui, para quem não sabe, é um canhão curto, de boca larga, para lançar projéteis em tiro curto. Tá? Então, aqui, ó, esse rapaz, o Jake Weise,
ele experimentou uma situação que um canhão explodiu, matando e ferindo todos ao redor dele. No entanto, ele saiu ileso, sem qualquer arranhão. Aí no livro tem um testemunho dele todo contando, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá, gente? Aí eu peço que vocês comprem o livro para ver. No final tem vários testemunhos, tá? E aí ele continua aqui falando. O verso também afirma que a verdade de Deus é nosso baluarte. De acordo com o dicionário bíblico Nelson, um baluarte é uma torre construída ao longo dos muros de uma cidade, da qual defensores atiram flechas e jogam grandes pedras nos inimigos. Pense nisso. A verdade de Deus em suas promessas não é apenas um escudo, mas também uma torre de onde, sendo fiel a nós, vê o inimigo o qual não consegue entrar pelo nosso ponto cego. O dicionário define baluarte como uma trincheira ou muro defensivo, defesa fortificada, quebra-mar, a parte da lateral de um navio acima do deck. Se você está a bordo de um navio, esse termo o faz visualizar a defesa do Senhor. Ao longo da história, existiram escudos sobre indivíduos e grupos que se firmaram no Salmo 91. Provavelmente a mais famosa é a da Primeira Guerra Mundial. Nos dois lados do Atlântico, revistas religiosas e seculares contavam um relato do regimento milagroso, que passou por uma das batalhas mais sangrentas sem qualquer baixa em combate. As melhores fontes dizem que foi uma unidade britânica e não norte-americana. Os nossos pesquisadores reconstruíram essa ponte entre o evento e sua procedência, descobrindo novas direções a um dos exemplos mais celebrados no púlpito a respeito do poder do Salmo 91. Descobriu-se que cada oficial, assim como os alistados, diariamente colocavam sua confiança em Deus, recitando fielmente o Salmo 91 juntos. Por isso, aquela base ficou conhecida por não ter tido uma baixa em combate. É impensável crer que o acaso ou a coincidência impediu que tantas balas e bombas encontrassem suas supostas vítimas. Dunkirk, na Segunda Guerra Mundial, é outro exemplo nobre. Durante a horrenda, porém heróica semana em maio de 1940, quando o exército britânico foi forçado a se retirar completamente e a ficar exposto nas areias do litoral de Dunkirk, muitos milagres aconteceram. Deitados, expostos e sem esperança, presos por causa dos aviões e da artilharia nazistas, armados apenas com seus rifles, as tropas corajosas pareciam não ter para onde ir e se proteger. Um reverendo britânico contou que deitar com o rosto na areia daquela praia destruída por morteiros pareceu uma eternidade. Aviões nazistas de bombardeio jogavam suas cargas letais, fazendo com que os morteiros espalhassem areia ao redor dele, enquanto outros aviões atiravam repetidamente contra ele com suas metralhadoras. Mesmo aturdido pelas concussões ao redor, o reverendo de repente percebeu que, apesar do barulho ensurdecedor da explosão das minas e bombas, ele não havia sido atingido. Com as balas chovendo sobre ele, levantou-se e viu com assombro o contorno de seu corpo na areia. Era um único ponto liso e sem balas na praia inteira. Seu escudo celestial deve ter sido feito com a forma exata de seu corpo. Perceba que o Salmo 91, versículo 4, declara a fidelidade de Deus para nós como escudo e baluarte. Ele está usando dois símbolos de fortificação e defesa. Ele é nossa torre, nosso muro para nos resguardar de maneira coletiva, e nosso escudo, uma peça de proteção individual. Esse versículo indica dupla segurança, tá? Então você vê, né, ele falando aqui no final, né, é um escudo que é uma peça de proteção individual. Então Deus nos guarda no coletivo, mas ele também nos guarda individualmente, né? E para finalizar aqui, eu peguei uma parte de Efésios, tá aqui o capítulo 6, os versículos do 13 até o 18, que Paulo, ele fala sobre essa armadura que o cristão, né, que é aquele crente em Deus, pode usar para se proteger. Nós vemos aqui duas situações, uma situação que é a questão espiritual, que Deus nos guarda espiritualmente, ou física, né? A gente está vendo aqui essa história desse rapaz, que é uma situação física, real, ali, de um bombardeio, que ele, né, e
e ele e as pessoas que estavam com ele foram guardadas por Deus. Uma situação real, física, mas existem situações também espirituais, né, que nem a autora começa falando aqui, né, da questão da culpa, da vergonha, né, da gente muitas vezes ver a nossa fragilidade e falar para Deus que, né, como se fosse algo pelo nosso merecimento, mas não é o nosso merecimento, é pela fidelidade, pela bondade de Deus que Ele nos guarda. Nós devemos sim nos arrepender, buscar todos os dias, né, a face de Deus, buscar todos os dias esse arrependimento, porque todos os dias nós cometemos erros, mas não ficarmos nessa culpa, porque isso não é de Deus. Deus não fica jogando na nossa cara os nossos erros. Muito pelo contrário, Ele quer que a gente se ajeite, né? E esses versículos que eu vou ler aqui, ele fala sobre essa armadura. E falando do escudo, nesse versículo, o escudo é a fé. Então nós precisamos ter fé nessa palavra, fé que Deus nos guardará nos momentos difíceis, né? Então ele fala assim, Efésios capítulo 6, do 13 ao 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Desculpa, vou ler de novo. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tá? Então esse é o trecho. Vou ler novamente o 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Certo? Muitas vezes o maligno vem lançando coisas, né, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, até através de pessoas, para nos desanimar, nos jogar acusações, mas Deus é fiel e Ele nos guarda, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Nós devemos buscar, conhecer a palavra, buscar todos os dias, né, e pedir para Deus nos guardar mesmo, nos guardar nesse tempo que estamos vivendo, da peste, da praga, das coisas que temos ouvido, que muitas vezes vem nos desanimando, né? Que a gente possa ouvir, mas não absorver algumas coisas, né? Para que a nossa fé não seja abalada. Certo? É isso. Bom, vamos fazer uma oração aí para finalizar, né? Senhor, eu quero te agradecer pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua bondade, que se renova, né? A tua palavra diz que a tua misericórdia se renova todos os dias, todas as manhãs. E nós somos gratos por isso. Somos gratos pelo Senhor estar à frente das nossas vidas. Pedimos que seja o Senhor que esteja à frente das nossas decisões, à frente, Deus, de tudo aquilo que fizermos. Guarda-nos, livra-nos do mal nesse tempo, livra-nos da peste, livra-nos, Senhor, das crises econômicas, enfim, livra-nos, ó Pai, de tantas situações que nesse momento permeiam o nosso país, permeiam o mundo. Que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir, venha nos dar esperança e venha nos ajudar e nos ensinar a cada dia mais confiar as nossas vidas a Ti, sabendo que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem sempre o melhor para nós. Nós Te louvamos nesse dia, né? Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, lave as nossas vidas, né? Purifica os nossos corações, o Senhor conhece cada um de nós e nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que temos feito, Pai. Pedimos, ó Deus, né? Dirige as nossas vidas, nos corrija se necessário e nos ensina, Senhor Deus, a caminharmos de uma forma agradável diante da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Tchau, gente. Até mais.